Até porque nesse programa, pessoal, nós já falamos do plano de saúde do PCC com direito a botox para tudo que é lado, postos de gasolina do crime, cobrança de mensalidade, jogador de futebol assessorado pelo crime. Mas agora o crime organizado brasileiro segue novos passos, inovando, sempre na vanguarda das tendências, né? Meus amigos, uma milícia no Rio de Janeiro resolveu empreender e, segundo o site Metrópolis, criou a própria marca de cigarros. Sim, no Rio de Janeiro, enquanto algumas facções ainda estão focadas no tráfico de droga, os milicianos abocanharam importante fatia de um mercado, a venda de cigarros ilegais. Com um retorno garantido, claro, os criminosos passaram a falsificar uma marca paraguaia de cigarro e transformaram o produto na falsificação da falsificação, com um índice ainda maior de impurezas, claro. E detalhe, hein? Os comerciantes locais estão sendo coagidos a vender a marca do crime. E aí, quem for pego fumando outro cigarro que não seja esse? Meus amigos, que a gente sabe que cigarro mata, né? Mas tá claro que talvez quem não consumir esse cigarro, talvez a morte vai vir mais depressa ainda. Não é isso, Bruno Pira? Cigarro ao quadrado falso, né? Porque é o falso ao quadrado 2 vezes. A gente vê essa ausência de uma organização, né? Uma ausência, a gente vê que por parte do crime, o crime está muito mais organizado do que o Estado em algumas regiões. A gente vê essa ausência e essa força que vem por parte do crime, oferecendo o hospital, e é justamente naquele local que tem a ausência do Estado. Então a gente vê um hospital, a gente vê o time de futebol, a gente vê algo que possa entreter esses jovens e agora até mesmo o que vai ser consumido, que é no caso o cigarro, e a gente vê que tem muita gente que é viciado, consome isso no dia a dia e o que rende muito dinheiro para o crime. Então, aparentemente, eu vejo que em alguns locais falta a vontade do Estado de realmente resolver isso aí. A gente vê esse avanço do crime no Rio de Janeiro. Então já foi em vários pontos, em alimentação, agora em cigarro e agora o falso do falso, né? Imagina só, já era difícil de combater o cigarro que era falso, o contrabando, agora quero ver, encontrar justamente quem está falsificando este cigarro. Dificilmente isso será revertido, isso vai se alastrar e tem que ver qual tipo de política será realizada para combater esse crime. Nessa altura do campeonato não tem mais surpresa nenhuma, o Rio de Janeiro é aquele típico território conflagrado, né, entre os senhores da guerra, né, os narcos, né, os traficantes de drogas, contra os milicianos cada vez mais criativos nas táticas de extorsão. E é aquele dado para você ficar bem felizinho, né? Aquele soco no estômago. Mais de 50% do território da cidade do Rio de Janeiro já é controlado por milícias há alguns bons anos. Mas para a gente entender a extensão de todo esse problema, o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o Edson Vismona, vai conversar agora aqui com a gente no Morning Show para explicar essa história. Tudo bem, querido? Obrigado demais pela presença aqui. Que história é essa, hein? Dá um panorama aqui preciso do nível que as coisas já descambaram. Bom dia. Bom dia. Na verdade, é um fenômeno econômico criminoso que vem crescendo já há muitos anos, né? As milícias, as organizações criminosas, estão sempre atrás de dinheiro, de financiamento. E encontraram no contrabando de cigarros e na fabricação dentro do Brasil, por fábricas clandestinas, uma fonte bilionária de recursos. Eles não só estão agora produzindo no Brasil, participam também do processo de contrabando do Paraguai, mas começaram a produzir no Brasil e criaram um monopólio do crime, para só eles venderem cigarros que eles produzem. Então é uma estrutura financeira que cada vez mais vem sendo utilizada pelas milícias e pelas organizações criminosas em todo o país. Nos últimos anos, nós já tivemos mais de 50 fábricas clandestinas fechadas pelas nossas polícias, tanto federal como as estaduais, demonstrando que eles estão crescendo nesse movimento, obtendo um recurso bilionário, repito, se financiando, se fortalecendo, e é um instrumento a mais para que eles possam se imiscuir na sociedade, no poder público, nas polícias, como vimos recentemente de forma assustadora, né, a participação de policiais dentro da estrutura de uma organização criminosa. Então, isso está ocorrendo e vai corroendo a estrutura do Estado. Como foi dito aí, é o poder paralelo, né? Não só territorial, mas também dentro das nossas instituições. E o contrabando e a fabricação clandestina de cigarros representam uma grande força, porque representa mais dinheiro, financiando essas operações ilícitas que são interligadas. O que nós temos defendido há muitos anos é os 3 Is, né? Integração, informação e inteligência. As nossas forças policiais precisam, temos defendido isso junto ao Ministério da Justiça,
numa junção de todas as nossas forças de forma permanente, de forma coordenada. Não pode ser uma operação aqui, outra daqui 3 meses. Tem que haver uma orientação permanente para desbaratar as ações dessas milícias e organizações criminosas que crescem em nosso país. Excelentes esclarecimentos. Apenas começando aqui o papo, vou acionar aqui o nosso Felipe Monteiro para a próxima pergunta, Edson. Oi, Edson, bom dia. Edson, está vendo aqui os números, né? Os números são alarmantes, né? Tem a pesquisa aqui, IPEC, que fala que a terceira maior marca de cigarro vendida no Brasil vem do contrabando, né? A tal marca 8, né? E mais do que isso, mais do que isso, né? Você vê, por exemplo, que o Paraguai fabrica 54 bilhões de cigarros, né, ilegais, e só consome 4 bilhões, né? Ou seja, quase 50 bilhões de cigarros vão para outros países e provavelmente a maioria vem para o Brasil. Então a pergunta que eu coloco é o seguinte: como que a gente consegue combater esse contrabando? Você falou da fiscalização, mas só a fiscalização seria já resolveria o problema? Ou tem uma questão tributária também que a gente tem que olhar com atenção? Porque quando você aumenta o tributo do cigarro para as pessoas deixarem de consumir, as pessoas de baixa renda preferem outras alternativas, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. É um fato econômico criminoso que depende da oferta e da demanda. A oferta é atraída pela demanda. As pessoas compram cigarros ilegais, fabricados no Brasil ou contrabandeados, porque é mais barato. É mais barato porque não paga nada de imposto. Nada. Então, esse é o grande atrativo para o consumidor. Ele consome um produto sem respeitar qualquer regra fitossanitária da Anvisa, que ignora a Anvisa, né? Então, ele é afetado, o consumidor é afetado o erário com a brutal sonegação, é afetado a indústria e comércio brasileiros, que perdem mercado por conta deles não terem as mesmas condições competitivas ilícitas que os criminosos têm, de não pagar nada de imposto. Então, a questão tributária é fundamental. A oferta é repressão. Temos que fazer a repressão de forma coordenada. A demanda é preço. Por isso ficamos muito preocupados quando há um aumento rápido de impostos, de uma carga tributária já é elevada nos cigarros. Temos que ressaltar isso. O cigarro brasileiro paga de 75% a 90% de imposto, dependendo do ICMS. Ou seja, essa é a grande vantagem competitiva do produto ilegal e que as milícias e organizações criminosas se aproveitam. Então, a questão tributária ela é preocupante, porque ela onera o produto legal, tanto de cigarros como qualquer outro produto fabricado no Brasil, né? E essa oportunidade é criada exatamente pelo preço mais baixo. Então, a questão tributária, repito, ela é fundamental. Nós tivemos a reforma tributária, criar um imposto seletivo e pensam em aumentar ainda mais a carga tributária do cigarro. Ora, se aumentar ainda mais, isso vai ser um convite. Eu acho até que as organizações criminosas e milícias estão torcendo para isso, se não estarem trabalhando para isso, porque com isso eles vão ter mais vantagem competitiva, eles vão querer e vão ocupar ainda mais do mercado brasileiro, porque eles não pagam nada de imposto. É só vantagem para o crime aumentar tributos no Brasil. E no meio disso, um povo absolutamente refém, né, Edson? Que não tem mais esperança num Estado que simplesmente não existe, que está na lona. E isso me lembra aquela frase, né, do Vampeta, em determinado momento, quando salários atrasados no Flamengo, ele falava: eles fingem que pagam, a gente finge que joga, né? Mesma coisa que os governantes que fingem que governam e o povo finge que acredita que há alguma perspectiva de contornar isso. Mas trabalho como o seu é importante nessa direção. Vou com o Mano Ferreira aqui com a última pergunta. Bom dia, Edson. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora. E eu queria trazer mais uma questão nessa equação, que é a logística, né? Porque para estarem vendendo de forma tão massiva, e tem até um levantamento da CNI que estima que o valor movimentado pelo crime organizado que atua no setor da indústria é cerca de 400 bilhões de reais por ano no Brasil. E para esse movimento todo acontecer, é preciso ter toda uma cadeia logística. Então, a minha pergunta é: na sua visão, como combater isso? A logística do crime está utilizando o mesmo tipo de distribuição que a indústria convencional ou eles usam outras cadeias de distribuição? Como que funciona isso? Como asfixiar a logística do crime organizado? Bom dia. Bem, bom dia. Pela demanda, como disse, é tributo. Pela oferta, são os 3 Is: integração, inteligência e informação.
é um fenômeno que, no caso do contrabando, começa no Paraguai. As indústrias paraguaias estão ampliando a sua produção para atender a demanda que vai crescer com os aumentos de impostos de cigarros. Então, o Paraguai é um beneficiado disso. O produto chega do Paraguai, então temos aí as forças de fronteira, Polícia Federal, Receita Federal, depois as forças dos estados, porque esses produtos transitam pelas nossas estradas para chegar nos grandes centros. Então, aí entra a responsabilidade também da Polícia Estadual. E chega nas cidades, e aí entra prefeituras. Nós tivemos em São Paulo várias operações permanentes, por um período, coordenadas pela Prefeitura, com a participação decisiva da Polícia Civil, da Receita Federal, em mercados ilícitos, notórios mercados ilícitos existentes na cidade de São Paulo. E teve um grande efeito, né, de apreensões de milhares de toneladas de produtos. Então, integração entre essas forças é fundamental para combater a oferta. As polícias precisam se conversarem, definir estratégias comuns, permanentes, para desbaratar mais essa linha fortíssima de financiamento do crime organizado e das milícias. E agora com esse fenômeno crescente, a fabricação dentro do Brasil de cigarros falsificando marcas paraguaias, é a falsificação do contrabando, né? É o crime em cima do crime. Então essa é uma estrutura que tem que ser enfrentada decisivamente pelas nossas autoridades federais, estaduais e municipais, porque é um fenômeno que preocupa a todos. É a sociedade brasileira cada vez mais refém do crime organizado e das milícias. E também tem a oferta pela internet, é o caso dos cigarros eletrônicos. Vasta oferta de produtos que são proibidos de comercializar no Brasil, que é o cigarro eletrônico, mas que você encontra em qualquer mercado eletrônico que existe no Brasil. Edson Vismona, obrigado demais aqui pela presença, portas sempre abertas aqui no nosso Morning Show, presidente da Frente Nacional contra Pirataria e Ilegalidade. Obrigado demais aqui pela presença. Eu que agradeço, um grande abraço. É um daquele tapa na cara para a gente entender, mais uma vez, a audácia, o atrevimento, a inovação dessa gente. Se bobear, daqui a pouco, na parte de trás desses cigarros, vai estar escrito: o Ministério da Milícia adverte. Se você comprar os outros cigarros, você toma um tiro na fuça. Ainda hoje. Ainda hoje. Bruno Pinheiro, me ajuda aí, velho. O que chama a atenção é o seguinte, me ajuda aí, velho. Uma barbaridade esse país, né? Seguinte, e você vê o seguinte, o que me chama a atenção é que se alguém, um cidadão, ele faz ali uma articulação financeira, uma movimentação que acaba levantando um alerta pela Receita ou por um outro órgão de fiscalização que seja acima de um limite, em questões de horas, de dias, essa fiscalização chega até esse contribuinte, essa pessoa, esse CNPJ, esse CPF. Mas no crime, essa movimentação milionária, eu não vejo nenhuma ação para tentar rastrear de onde é esse dinheiro, de como faz esse dinheiro, se lança um segmento de um plano de saúde, de um cigarro agora, e não tem uma força-tarefa para rastrear de onde sai esse dinheiro, de onde sai essa movimentação. Mas do lado de cá, uma pessoa de bem, se acaba circulando na conta R$1 a mais, você tem a certeza que haverá uma fiscalização e você será responsabilizado. Será que está faltando vontade do Estado de combater o crime, de fato, em algumas regiões, como no Rio de Janeiro? Enquanto